Bom dia, alunos do segundo ano. Então, como a gente falou na aula de ontem, nós vamos começar hoje a apostila 6. Então, vocês vão pegar a apostila 6 aí e o capítulo 14, geometria de posição, né? Então, esse início aqui é uma parte introdutória para depois a geometria do espaço, certo? Então, são posições de retas, o que é reto, o que é plano. Então, nós vamos iniciar com noções primitivas. Olha para vocês verem aí. O espaço em que vivemos é tridimensional. Então, o espaço é o todo. O espaço é todo. E ele tem 3 dimensões, conforme a gente já sabe, né? Ou seja, existem somente 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Tudo que acontece, entretanto, acontece no tempo. De acordo com a teoria da relatividade de Einstein, o tempo é a 4ª dimensão. Mas nós vamos aqui, como é ensino médio, nós vamos ver só 3 dimensões mesmo, tá? Então seria, ó, se fosse aqui, isso aqui seria comprimento, largura e altura, né? Ou se fosse melhor aqui, ó, comprimento, largura e altura. Tá? Aí nós temos três entes que a gente diz que são entes principais e são primitivos. O que significa esses entes primitivos? São noções que eu não preciso explicar para vocês, vocês já sabem o que é. Se a gente falar para uma criança pequenininha de 4, 5 anos, o que é um ponto, ela não sabe o que ela sabe, ela tem noção do que é ponto, é um ente primitivo, ela já sabe intuitivamente, né? Reta, mesma coisa. E plano, a mesma coisa, espaço, a mesma coisa. Se a gente falar assim, uma criança, plano, ela já tem ideia, já pode me dar um exemplo de plano, né? Mas só que, então olha para vocês verem, no estudo de da geometria, existem alguns personagens, entre aspas, né, principais: o ponto, a reta, o plano e o espaço. Dizemos que eles são entes primitivos, pois não admitem uma definição formal. Mesmo assim, intuitivamente podemos descobrir o que é cada um deles. Então nós vamos definir intuitivamente o que é cada hora que eu falo assim, reta. Vocês já têm ideia formada na cabeça, um varal esticado, né, uma linha, o encontro de duas partes aqui dessa caixinha me dá a ideia de reta, tá? Ponto, esse pontinho aqui do canto, esse que são os vértices, depois a gente já viu aí para trás. Então vamos falar sobre ponto, reta e plano, depois espaço. O ponto, dentro da geometria, ele não tem dimensão, ele é adimensional. Ele não tem dimensão nenhuma. E ele é indicado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Então eu indico ponto mais ou menos assim. Se eu quiser, eu digo que é o ponto A maiúsculo do nosso alfabeto. Ponto B, ponto D, né? E etc. Letra maiúscula para ponto. Reta tem apenas o comprimento. Ó, essa régua pode me dar a impressão, um exemplo de uma reta, né? Só que a reta, ela é infinita. Imagina que se eu tiver essa reta, se essa régua me dá a ideia de uma reta, vai embora para o infinito aqui e aqui. Se a reta for assim, vai embora para o infinito nesse sentido. Sim, mesma coisa. Dentro da geometria, ela tem apenas comprimento, ó, só comprimento. Ela não tem largura, não tem altura, tá? Então, ela é ilimitada, ou seja, ela é infinita em ambos os sentidos. Então ela é infinita para cá e para cá, e ela é indicada por uma letra minúscula do nosso alfabeto. Então se eu tiver uma reta aqui, ó, ela vai para lá e vai para cá, eu posso dizer que é uma reta R, então tem que pôr um R minúsculo. Se for um ponto, um R maiúsculo, eu já vou saber que é ponto. Se for uma reta, por exemplo, T, né, uma outra reta aqui, T, então essa reta tem que ser um T minúsculo. Se for um ponto, T maiúsculo, né? Plano agora.
O plano, ele é bidimensional, ele tem duas dimensões, bidimensional. E ele é limitado em todas as direções. É indicado por uma letra grega do nosso alfabeto. Então, por exemplo, essa folha me dá a ideia de um plano, só que o plano dentro da geometria, ele é infinito. Ó, ele vai embora aqui, vai embora aqui, vai embora aqui, vai embora aqui. Isso aqui me dá a ideia de um plano, tá? Mas só que tem que imaginar que ele é infinito, ele não tem fim. E ele é indicado por uma letra grega minúscula. E ele é indicado dentro da geometria tradicional através de um paralelogramo que dá a ideia para mim de um retângulo na perspectiva, né? Então, por exemplo, eu posso dizer que esse plano é o plano alfa, ou o plano beta, letra grega, ou o plano pi, tá? Então eu vou colocar o nome do plano aqui, pode ser aqui, em qualquer lugar do plano, imaginando que isso aqui vai embora para o infinito. Duas dimensões, tá? Duas dimensões aqui, ó, comprimento e largura, né? Ele não tem três dimensões. O espaço, agora olha, normalmente a representação do modelo de um plano é feita utilizando um paralelogramo, que é a visualização de um retângulo em perspectiva. Entretanto, ao contrário dessa representação, o plano não tem fronteiras, ele é infinito. Ele é representado assim, mas a gente tem que imaginar que ele é infinito. Quando trabalhamos com o plano cartesiano, associamos um sistema de coordenadas em que cada ponto desse plano é indicado por um par ordenado, composto de uma abscissa e de uma ordenada. Os dois eixos do plano cartesiano são perpendiculares. Então eu posso ter um plano cartesiano aqui dentro, né? Só que aqui faz 90 graus. Qualquer ponto do plano vai ter duas coordenadas, vocês bem sabem. Então, o plano cartesiano, ele está dentro de um plano. Por exemplo, o nosso quadro aqui, ó. O nosso quadro, ele dá a ideia para mim de um plano, né? Só que eu tenho que imaginar que ele vai embora, ele é infinito, para todo lado aqui. Então, se eu tiver o plano cartesiano aqui, que são dois eixos coordenados, então, ó, qualquer ponto desse plano, que é o quadro, inclusive lá no infinito, ele vai ter um par ordenado aqui, que vai indicar ele, tá? Então, fica mais fácil de localizar esse ponto dentro desse plano. Vamos para a página 6 agora. O espaço, ele é entendido como conjunto de todos os pontos. Ele tem comprimento, largura e altura. O espaço é o todo. Tudo aqui, ó. Certo? Tudo os pontos, as retas, os planos estão dentro do espaço, né? Se eu fosse localizar um ponto no espaço, eu teria que ter 3 eixos em vez de 2. Então eu teria, ó, esse eixo, né? Esse eixo e um eixo aqui, ó. Então um ponto aqui, ele teria uma coordenada aqui, uma coordenada aqui e uma outra coordenada aqui, ó. Não duas. Ele teria 3 coordenadas, estão aí do lado. No espaço, podemos associar um sistema de coordenadas com 3 eixos perpendiculares 2 a 2. Então, ó, aqui é perpendicular esse aqui é perpendicular esse aqui é perpendicular esse aqui. Então eu tenho, tudo é perpendicular, tudo fazendo 90 graus. É como se fosse aqui, ó, nessa caixinha minha aqui, tá? É como se fosse aqui, aqui e aqui, ó. Se eu tiver um ponto aqui dentro, que seria um espaço, mas no infinito, o ponto teria uma coordenada aqui, uma coordenada aqui e uma outra coordenada aqui, ó. Tá? Ele tá aqui dentro. Então ele vai ter 3 coordenadas, que seria um terno em vez de ser um par, tá? Para indicar um ponto do espaço, são necessários 3 coordenadas. O terno ordenado é composto de uma abscissa, de uma ordenada e de uma cota coordenada do eixo Z, que é o terceiro eixo. Só que isso a gente não estuda aqui no ensino médio. No ensino médio a gente estuda só o plano cartesiano, não o ponto no espaço. Qualquer figura é um subconjunto do espaço,
seja plana, seja espacial. Então, gente, ó, por exemplo, vamos pegar agora vamos pegar só essa folha como se fosse um retângulo. Ó, essa folha, a gente tem que imaginar que ela é cheinha de pontos. Ela é um subconjunto do plano e do espaço, uma figura plana. Se o quadro meu fosse um plano, então eu teria aqui essa figura dentro do plano, que seria um retângulo, ó. Eu ponho aqui no plano, ela tá aqui, aí. Agora, imaginar que ela tá cheinha de pontos. Ela é cheia de pontos. Por exemplo, essa figura aqui, né? Essa figura aqui já é uma figura também cheia de pontos. Imagina que ela é como se fosse de madeira. Então ela é densa, né? Mas se eu coloco ela aqui no plano, ó, essa parte aqui fica no plano, porque é plano, mas sai pro espaço aí, porque é uma figura agora do espaço, tá? O plano tá aqui, tem um plano que passa por aqui, tem um plano que passa por aqui, tem um plano, mas ela, a figura, é do espaço. E ela é cheia de pontos também, ela é cheinha de pontos. Imagina que aqui dentro, ela é como se fosse cheinha de pontos aqui, né? Olha outra figura que é do espaço. Eu coloco lá no plano aí, sai pro espaço, tá vendo? Porque essa aqui é uma figura do espaço, né? Se eu quiser colocar ela assim, mesma coisa, ela sai pro espaço, tá? A reta é uma figura do espaço, tá? Mas pode estar no plano também, porque aqui no espaço é cheio de planos, cheio de retas, cheio de pontos. O espaço, ele é composto de infinitos pontos, assim como o plano. Então, por exemplo, se eu tiver uma reta aqui, vocês têm que imaginar que passa um plano aqui, ó. Quer ver? Aqui passa um plano, ó, a reta tá no plano, olha aqui, ó. E tá no espaço também, tudo tá no espaço, tá? O espaço é o conjunto de todos os pontos. Então, nós vamos ter agora, por exemplo, um triângulo também, uma figura plana, né? Porque eu coloco lá no plano, ele não sai do espaço. Já a pirâmide já sai. Olha, o cilindro, que como se fosse essa lata, tá? Agora, olha, como uma reta e um plano são conjuntos de pontos, para relacionar esses entes geométricos utilizamos nomenclatura. Então, tudo é formado de ponto. Então, o ponto, ele é um elemento do que? Da reta e do plano, né? Então, por exemplo, se eu quiser, eu tenho aqui, ó, por exemplo, eu tenho entre ponto e reta. Eu tenho essa reta, tá? Eu tenho essa reta, chamou aqui de R. Eu tenho um ponto A, que tá aqui, ó. A reta, ela é formada de infinitos pontos. Eu destaquei um deles. E eu tenho um ponto B aqui. Se eu quiser dizer que a reta, o ponto A, ele está nessa reta, eu vou ter que usar o símbolo de pertence ou não pertence, porque o ponto, ele é elemento de um conjunto, que é um conjunto de pontos, que é a reta. A reta é formada de infinitos pontos aqui, ó. Tá? Então eu vou dizer assim, ó, A pertence à reta R, B já não pertence, B tá fora, tá no plano, mas tá fora da reta R, né? Entre ponto e plano, eu tenho um plano, vamos pegar o exemplo, tá aí mesmo. Eu tenho um plano, o plano nosso chama-se π, tá? Eu tenho um ponto que está no plano, que é o ponto P, e eu tenho dois pontos que estão fora, o ponto Q e o ponto R. Ponto Q está aqui fora, ponto R está aqui fora, né? Então, o que acontece? O plano é um conjunto de pontos. O plano, ele é formado de infinitos pontos. Vamos supor que ele seja aqui. O ponto P está aqui bem no plano. O ponto Q está aqui fora, o ponto R está aqui fora. Então, mas o plano é um conjunto de pontos. Então, se eu quiser relacionar ponto com plano, pertence, não pertence. Então, olha, eu vou dizer que o meu ponto P, aqui ó, pertence ao plano π. O ponto Q não pertence ao plano π. O ponto R não pertence ao plano π, tá? Então, quando eu vou relacionar ponto com plano, ponto com reta, pertence ou não pertence, porque são conjuntos de
um é elemento, o outro é conjunto de pontos, né? Então, entre conjunto e elemento, pertence ou não pertence. Agora, se eu for relacionar reta com plano, são dois conjuntos. Tanto a reta é um conjunto de pontos, como o plano é um conjunto de pontos. Então, nós temos aí, ó, o plano alfa, tá? Plano alfa. Nós temos a reta S, que ela veio furando o plano. Ó, a reta S tá aqui, ó. Furou aqui e foi embora. E temos a reta R, que tá aqui, ó. A reta R. Nós temos essa reta R, ponto C e ponto D. Ponto C, ponto D. Aqui é o ponto E, que furou o plano. É como se eu tivesse o plano aqui e veio uma reta aqui, ó. Tem uma reta aqui no plano, que é a reta R, e tem uma reta S que veio aqui, ó, furando o plano, tá? Então, essa aqui é a reta S, esqueci de colocar. S, minúsculo. Muito bem, então, eu posso dizer agora, eu não posso dizer que a reta R, ela pertence ao plano. Eu tenho que dizer que a reta R está contida no plano alfa. Está contida, porque é um conjunto com outro conjunto. A reta S, não é pertence não, tá errado. Está contida. A reta S não está contida no plano alfa, tá? Não tá, ela tá fora, ela fura, mas ela não tá lá no plano. Agora nós vamos ver uma coisa importante aqui, gente. Bem importante mesmo. Vamos deixar essa figura aqui. Ó, lá na página 7. No estudo da geometria de posição, frequentemente enunciaremos proposições. Para que você comece a se habituar a elas, responda se cada uma das proposições a seguir é verdadeira ou falsa. Justifique sua resposta. Nesse caso aqui, eu vou responder já para vocês, tá bom? Se um ponto pertence simultaneamente a um ponto só, pertence simultaneamente a uma reta e a um plano alfa, então a reta R está contida no plano alfa. Ó, eu tenho um ponto que pertence simultaneamente a uma reta e a um plano. Então, essa reta está contida no plano. Isso é verdadeiro ou falso? Isso aí é falso, né? Essa proposição é falsa, porque aqui nesse desenho aqui, eu já estou vendo aqui, ó, a reta S, ela tem um ponto que pertence ao plano alfa e a reta S, mas ela não está no plano, entenderam? Ela não está no plano, ela está fora. É como se eu tivesse aqui o plano aqui e uma reta aqui, ó. Essa reta que é o meu lápis, veio aqui, furou o plano, passou para o lado de cá, mas ela não está no plano. Agora, olha a segunda, então ela é falsa, por quê? Porque pelo desenho a gente pode observar, né, que não é um ponto só que vai dizer que a reta está contida no plano. Agora a letra B. Se dois pontos pertencem simultaneamente a uma reta E e a um plano alfa, então a reta E está contida no plano alfa. Olha o desenho aqui, ó. Dois pontos aqui, ó, pertence à reta R e ao plano alfa. Nesse caso, a proposição é verdadeira. Observamos aqui que a reta R ela está em cima do plano. Se eu tiver dois pontos que pertencem ao mesmo tempo à reta e ao plano, significa que a reta está no plano. Tá? Por dois pontos, se tiver dois pontos comuns à reta e ao plano, significa que a reta está no plano. Pelo desenho a gente já vê, tá bom? Então, ó, dizemos também, ainda na página 7, dizemos também que pontos pertencentes a uma mesma reta são colineares, ao passo que pontos pertencentes ao mesmo plano são coplanares. Então, por exemplo, vai ter um desenho aí para vocês verem, né? Se eu tiver três pontos em linha reta, tá? Eu tenho aqui, ó, eu tenho uma reta e eu tenho três pontos. Eles estão na mesma reta, eles estão alinhados, ou seja, A, C e D, né? Aí eu tenho ponto B que é fora e E que é fora. B aqui, E aqui. Então, ó, esses três pontos aqui, eles estão em linha reta, então eles são chamados colineares.
Lineares significa linha. Co é junto, então colineares, estão na mesma linha, tá? Agora, aí do lado aí tá dizendo, os pontos A, C e D são colineares. E os pontos A, B e C não são colineares. Ó, os pontos A, B e C já não são, porque 2 tá aqui, 1 tá aqui, tá? Agora, aí nem deu o exemplo, mas se eu tenho um plano e tenho 3 pontos que tá nele, ou mais, ou 4, os pontos são chamados coplanares, estão no mesmo plano, tá? Bom, seguindo aí, proposições primitivas. Agora que você já conhece os entes primitivos, que são ponto, reta, plano e espaço, vamos estabelecer um conjunto de regras básicas para eles. Essas regras são chamadas de postulados ou axiomas. Então vamos escrever aqui, ó, isso aqui é importante, postulados ou axiomas. O que é isso, postulados ou axiomas? Isso aqui são o quê? São proposições aceitas como verdadeiras sem demonstração. Não preciso demonstrar. Eu falo aquela proposição, eu estou vendo que é verdade, tá? Agora já os teoremas, isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra. Os teoremas já são proposições que aí eu tenho que provar, elas a gente não lê e vê que é verdade, né? Os teoremas são proposições que necessitam de uma demonstração, a qual pode ser feita utilizando-se os postulados, ou mesmo outros teoremas já demonstrados. Quando eu demonstro um teorema, pronto, ele é verdade, acabou. Os postulados ou axiomas eu não preciso demonstrar, tá? Os postulados escolhidos devem ser ao mesmo tempo consistentes, ou seja, não podem gerar contradições e suficientes. Então, se eu enuncio um postulado ou axioma, eu não posso ter uma coisa que um caso pequenininho lá que não vale. Tem que valer para tudo, tá bom? Não pode gerar contradição. E ele tem que ser suficiente para poder ser verdadeiro. Observe os primeiros postulados de que precisamos evidenciar as características dos pontos, das retas e dos planos. Mais adiante você estudará outros 2 postulados. Então vamos dar uma olhadinha em alguns postulados que são interessantes aí, são importantes, são os primeiros aí, ó. Olha o postulado 1. Postulado 1. O que fala no postulado 1? Existem pontos que pertencem a uma reta qualquer do espaço, e outros que não pertencem a ela. Isso aí não preciso provar, vocês estão vendo que sim. Ó, eu tenho aqui, aqui está o espaço, eu tenho uma reta no espaço. Eu tenho pontos que pertencem à reta e pontos que não pertencem, fora, tá? Postulado 2. Postulado 2. Por 2 pontos do espaço, passa uma única reta. Então, se eu tiver 2 pontos no espaço, só passo uma reta, não tem jeito de passar outra. Então, se eu tiver um ponto aqui, ó, um ponto aqui, outro aqui, só passa essa reta, tá? Não tem jeito de passar outra reta por aqui, tá? Postulado 3. Postulado 3. Existem pontos que pertencem a um plano qualquer do espaço e outros que não pertencem a ele. Plano tá aqui, por exemplo. Plano tá aqui, ó. Vamos deixar ele aqui, sim, meio diagonal. Tem pontos que estão aqui no plano, tem pontos fora, que estão no espaço. Tá? Isso aí não precisa demonstrar, vocês estão vendo que é verdade. Lá no postulado 4 agora, esse foi o P3. P4 agora. O P4, presta bem atenção nele. P4. Fala assim, por 3 pontos não colineares, porque se eles forem colineares, aí eles estão alinhados. Por 3 pontos não colineares do espaço, passa um único plano. Então, o plano, ele não é 4 pontos, ele é 3 pontos. Tá? Vocês já viram o tripé, por exemplo? O tripé, quando você vai, por exemplo, pôr uma câmera filmadora, o certo é colocar no tripé, porque o tripé, se ele estiver fora do plano, que é o chão, o tripé cai. Então, se você colocar 4, como se fosse uma cadeira, por exemplo,
pode não estar no mesmo plano. Uma pé da cadeira pode dar um pouquinho para cima, a cadeira fica meio cambeta. Por quê? Os 4 pontos pode não estar alinhado, pode não estar no mesmo plano. Agora, 3 não tem jeito. 3 tem que estar alinhados, a cadeira cai, o tripé cai. Entenderam? Então, por 3 pontos do espaço passa um único plano. Isso aí, para definir um plano, preciso de 3 pontos, não 4. Tá? Postulado 5. Uma reta que tem 2 de seus pontos em um plano, ela está contida no plano. Nós já falamos, tá? Então, aqui, ó, aqui o postulado 4, eu tenho um plano quando eu tenho 3 pontos não colineares. Não preciso de 4 pontos. Agora, postulado 5, tá? Postulado 5. Uma reta que tem 2 de seus pontos, que nós já falamos aí para trás, tá? Uma reta que tem 2 de seus pontos no plano, ela está contida no plano, não tem como ela sair do plano. Se 2 pontos dela estão no plano, todos os pontos dela estão no plano. Ela está contida no plano, né? Agora vem um teorema. Ó, com esses postulados é possível demonstrar alguns teoremas. Acompanhe o seguinte exemplo. Olha uma demonstração de um teorema aí, que agora aí já não é postulado, aí eu tenho que provar, né? Então vamos ver aí, ó. Existe um único plano que contém uma reta e um ponto não pertencente a ela. Existe um único plano que contém uma reta e um ponto não pertencente a ela. Então eu tenho que o plano alfa tem uma reta aqui e eu tenho um ponto fora dela, não pode ser nela. Então, olha para vocês verem, vamos considerar uma reta R, 2 de seus pontos, que chamaremos de B e C. Vamos pegar essa reta, nós vamos pegar 2 pontos dela, B e C, tá? Então, e um ponto A que não pertence à reta R, fora de R, que ó, R tá aqui, B e C tá aqui, tá dentro da reta R e o ponto A, fora. Então, olha lá, como o ponto A não pertence à reta R, A, B e C não são colineares, não estão em linha reta. Porque, ó, esses 2 estão em linha reta, esse não, ele não pertence à reta, ele tá fora. Então, o que que acontece? Assim, pelo postulado 4, existe um único plano alfa que passa por eles, né? Pelo postulado 5, a reta R está contida no plano alfa, pois 2 de seus pontos pertencem a ele. Portanto, o alfa é o único plano que contém a reta R. Então, por exemplo, ó, só para vocês entenderem, eu tenho uma reta, tenho 2 pontos da reta. 2 pontos definem uma reta. E eu tenho um ponto aqui no espaço. Por aqui passa um plano, tá? O plano vai estar aqui, ó. Sim. Define uma reta. Porque esses 2 pontos estão colineares, estão nessa reta, esse ponto não, ele está fora da reta. Então, os 3 pontos não são colineares. Então, eles formam um plano. Define um plano, né? Com base na demonstração do teorema anterior, no postulado 4, é possível dizer que, vamos ver quanto que fica definido um plano. 3 pontos não colineares determinam um plano. 3 pontos que não estejam em linha reta, define um plano. Uma reta e um ponto que não pertence a ela determina um plano. Uma reta e um ponto fora dela determina um plano. Você tem 2 pontos aqui, mais um aqui. Então, 3 pontos não colineares, uma reta e um ponto fora dela determina um plano. Outra aí, ó, há ainda essas possibilidades para que um plano fique determinado. 2 retas concorrentes determinam um plano e 2 retas paralelas determinam um plano. Vamos dar uma olhadinha aqui depois, pede para vocês provarem ali. Por que 2 retas concorrentes determinam o plano? Essas 2 proposições também podem ser demonstradas. A primeira delas está escrita de modo equivalente no teorema a seguir. Utilizando os postulados anteriores, faço uma demonstração. Existe um único plano que contém 2 retas concorrentes. Ó, eu vou mostrar, mas aí eu vou pedir para vocês completarem aqui para minha demonstração. É por escrito mesmo, tá? Completa por escrito. Ó, eu tenho um plano, eu tenho 2 retas concorrentes, tá? Por exemplo, R e S. R e S. E eu tenho um ponto de cruzamento aqui, que é o ponto P.
Só que aí, por exemplo, eu posso pegar um ponto qualquer da reta E, que a reta E tem infinitos pontos e a reta S também. Vamos supor, eu pego esse aqui, que é o ponto A. Pego esse aqui, da reta S, que é o ponto B, destaco ele. Eles têm infinitos pontos. Esse ponto e esse, que é comum às duas retas, eles não são colineares. Então eles formam um plano, tá? Eles formam um plano. Entenderam? Porque eu vou ter 3 pontos não colineares. O ponto de cruzamento das duas retas, porque elas são concorrentes. Retas concorrentes são retas que se cruzam. E 2 pontos das duas outras retas. Eu posso pegar ponto para cá, não tem importância, qualquer lugar. Um ponto de uma reta, um ponto da outra. Tá? Então aqui, ó, esses 2 pontos são colineares, esses 2 são colineares, mas os 3 não são colineares, tá? Mesmo acontece na reta paralela. Nas retas paralelas, elas não têm ponto em comum. Mas aí eu pego um ponto daqui, ó, e pego 2 daqui, ó. Vai dar 3 pontos não colineares. Então vai formar um plano, certo? Então agora, gente, ó, nossa aula vai ser quarta-feira. Então, para quarta-feira, eu vou pedir para vocês fazerem essas atividades aqui, ó. Completar essa demonstração do teorema e fazer atividade de 1 até 5. Não, 6. É só colocar VUF, responder, tá? São exercícios rapidinhos que vocês fazem, para quarta-feira ainda. E vão fazendo aquele exercício grande que eu marquei, vão fazendo na folha que eu vou marcar um dia para vocês me entregarem. Nós vamos ver como é que nós vamos fazer, tá bom? Vão fazendo, que lá vai levar mais tempo. Vai levar umas 2 ou 3 semanas para vocês me entregarem. Agora esse aqui eu vou corrigir na quarta-feira. Então façam ele também, tá bom? Então bom dia, bom final de semana, até a próxima.